Oi, gente, tudo bem? A nossa aula hoje é sobre as fontes de energia, tá? Eu imagino que a gente vai passar aí de 2 a 3 semanas falando sobre esse tema. E a gente vai começar com as fontes de energia que são as mais atuais, tá? Depois a gente passa para as alternativas na semana seguinte. A gente vai começar, vai abrir a discussão nossa com essa foto aqui. Para vocês terem uma ideia, essa é uma montagem que eles fizeram com diversas fotografias de satélite do nosso planeta. E seria como se a vista noturna do nosso planeta. E fica bem nítido aonde a gente tem o maior gasto com iluminação pública e indiretamente com o maior consumo de energia. E isso se dá principalmente por conta do grau de desenvolvimento dessas sociedades, dessas regiões. Então, quanto mais, não urbanizado, mas quanto mais industrializado é esse local, maior é o consumo de energia dele, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, comparar América do Norte com África, você percebe que tem uma diferença gigantesca aí entre áreas iluminadas e áreas não iluminadas. Se pegar aqui no Brasil, a gente vai ver que a região menos iluminada é a região norte, e a mais iluminada é principalmente a região sul e sudeste. Isso tem a ver muito com o processo de industrialização que a gente passa, tanto a nível regional quanto a nível mundial, que a gente já trabalhou dessa discrepância entre norte e sul, tá? E aí, quais são esses desafios? Até 1950, a gente tinha bastante energia disponível, o petróleo era o carro-chefe, ele era barato, ele era muito acessível, porém, não tinha toda essa preocupação ambiental que a gente tem hoje. E aí a gente passa pela revolução técnico-científica, tudo começa a se industrializar mais e mais e mais, e consequentemente esse consumo de energia explode. E por conta disso, não só o petróleo, mas as outras fontes de energia começam a não dar conta da demanda e se inicia uma pesquisa ou a procura de novas fontes para aumentar, principalmente essa demanda que paulatinamente só vai aumentando conforme passa os anos, tá? Com relação ao petróleo, a demanda de carro de 1950 para hoje, não tem nem como se comparar, ela é gigantesca e obviamente o consumo também explodiu. Então, por conta disso, hoje a gente tem inúmeras formas alternativas para o petróleo, mas que ainda não vieram substituir, tá? Se a gente for pegar esse gráfico, se não me engano, de 2010, a gente tem as fontes de energia que é utilizada no mundo. Então, o carvão ele representa 27%, o petróleo é a maior porcentagem, ele é de 31 a 32%, depois o gás natural com 22%, a energia nuclear com quase 5%, a hidráulica 2,5%, biomassa 9,8% e aí os outros chega a dar 2%. O que seriam esses outros? Por exemplo, energia eólica e energia solar, tá? Dentro desses tipos de energia, a gente pode ter três tipos de classificação. Três tipos de classificação. As energias renováveis ou não renováveis, que vai se referir com a velocidade que essa energia consegue se repor. Então, se é uma velocidade curta, a gente fala que ela é renovável, porque, em tese, ela nunca vai se esgotar. Porém, se for uma coisa muito demorada, no caso do petróleo, que demora milhões de anos para se formar, aí a gente diz que ele é não renovável, tá? Primárias e secundárias. As primárias são as fontes que a gente utiliza sem transformação, e as secundárias são aquelas que a gente precisa converter ou passar por um segundo processo. Vamos pegar, por exemplo, quando a gente queima o carvão, ele é uma fonte de calor primária. Se a gente for utilizar a queima da biomassa para produzir energia, aí ela já vira uma fonte secundária, porque a gente tem que converter, aquecer a água, essa água vira vapor, esse vapor vira a turbina e essa turbina vai para um transformador e ele é convertido a energia mecânica em elétrica. Então isso é fonte secundária, tá? Quando a gente converte energia solar em energia elétrica primária, beleza. A eólica, a gente está convertendo vento, a energia mecânica. Então, tá vendo? Não tem um processo, ela é direto. Agora, quando você queima o produto, aquece a água, gira a turbina, aí é outro, tá? E a gente tem as convencionais e as alternativas. Convencionais são aquelas fontes de energias tradicionais, aquelas que a gente usa há muito tempo. E as alternativas são fontes que estão surgindo agora, visando substituir elas. Por que substitui? Ou porque elas
estão prestes a acabar, ou vão acabar algum dia, ou porque elas poluem demais, ou porque elas são caras, tá? Então aí a gente tem uma gama de motivos para estar procurando substituição. E aí hoje, quais são as principais fontes de energia que a gente tem? A gente tem a energia solar, o petróleo, a energia térmica, a energia nuclear, a energia hidráulica, que no caso tem associado com as hidrelétricas, e a eólica, tá? A primeira fonte de energia que a gente vai tratar é o petróleo. Ele é formado através de matéria orgânica, que veio do oceano ou de áreas que já foi soterradas pelo oceano. Elas vão ficando no subsolo, depois elas vão sendo cobertas por outras camadas, então elas se formam em bacias sedimentares. Conforme os anos vão passando, ou seja, milhares de anos, por conta da pressão e também da temperatura, esse material vai se transformando em petróleo ou em carvão mineral, tá? Daqui a pouco a gente chega no carvão. As principais jazidas que a gente tem, elas estão em bacias sedimentares que datam do Cretáceo ou do Cenozoico. Qualquer coisa vocês dão uma olhada depois nas tabelinhas de eras geológicas, tá? E quase 100, 120 anos atrás, esse produto começou a ser utilizado e hoje o mundo gira em torno disso, tá? A gente não tem assim uma outra fonte de energia que substitua o petróleo por enquanto. Nossa sociedade, basicamente, ela é toda baseada nisso. Não só pensando no sentido de carros, mas de todos os produtos que a gente tira do petróleo, tá? A sua produção, ela é muito utilizada para combustível, é o carro-chefe dele, tá? Porém, a gente também utiliza para fazer a calefação de casas, principalmente no hemisfério norte, para geração de energia em usinas termoelétricas, ou seja, ele é utilizado como combustível, ele aquece a água, esse vapor gira a turbina, e essa turbina faz com que um gerador produza energia elétrica. E também a agricultura depende do petróleo, tanto para fazer com que o maquinário funcione, quanto para produzir fertilizante e agrotóxicos, tá? Além de tudo isso, não só esses setores, mas a indústria, ela depende muito disso. Então, através do petróleo, a gente consegue produzir plástico, borracha, solventes químicos, remédios, cosméticos, enfim, uma gama de produtos que a gente vai utilizar, tá? E além dele estar empregado em tudo isso, eles vai acabar sendo inserido de forma indireta em quase todos os produtos que a gente utiliza. É só você parar um pouco, olhar ao seu redor e ver aonde, na sua casa ou aonde, perto de você, você não utiliza plástico. Não tem como. Até onde eu estou bebendo água, isso é plástico, isso veio do petróleo. Meu celular, que eu estou gravando a videoaula, ele tem peças de plástico, a capa dele é de plástico. Meu notebook, o mouse, enfim, tudo a gente tem algum derivado de petróleo, tá? Então não tem como você falar que dá pra gente da noite pro dia parar de usar, porque é uma coisa poluente. Nosso degrau de desenvolvimento foi pautado nisso e por enquanto não tem uma medida alternativa 100%. Como que funciona a refinação de petróleo? Você tem o petróleo bruto, quando ele é extraído, aquele líquido preto, e aí ele vai ser aquecido em torres gigantescas e ele é separado horizontalmente por conta da temperatura, tá? Então aqui a gente tem umas fotos das refinarias, que são essas torres, esses dutos gigantescos. E aí aqui esse esqueminha da onde você vai encontrar cada produto. Então ali na porção mais fria, seria por cerca de 20 graus, você tira o gás. Depois abaixo, 30, você consegue tirar a gasolina. Com 110 você vai tirar a nafta, que vai virar reagentes para produtos químicos. 180 a gente tira o querosene, abaixo disso o diesel, depois os óleos e por último os resíduos. Esses resíduos que vai ficar embaixo é o que a gente conhece como piche, que a gente utiliza para fazer rua, tá? Então aí mais um emprego do petróleo que não tem como ficar sem, né? Uma sociedade sem rua é uma sociedade sem infraestrutura. Tem alternativas para rua? Tem, e muitas. Principalmente eu já vi uma que ela utiliza pneus velhos picados. Porém, pneu é feito de borracha e aí a gente volta pro petróleo. Então vocês começam a perceber que não dá para fugir disso? Onde estão as principais reservas? Elas estão em regiões de Oriente Médio, principalmente lá, no Golfo do México, no sul dos Estados Unidos, em 2 locais principais da Venezuela, na Rússia, numa região extremamente congelada, que é a Sibéria, e também na China. Esses são os principais locais, tá? Mas em outros lugares do mundo também tem. Para vocês terem ideia, se a gente for pegar os principais produtores, que é a Arábia Saudita, a Rússia,
Estados Unidos, Irã, China, México e Canadá, eles vão corresponder a 90% de toda a produção. E o transporte de toda essa produção ele vai ser feito principalmente de forma marítima, através dos navios, mas ele também pode ser através de oleodutos, que seriam tipo canos gigantescos que chegam a atravessar os continentes, tá? A gente tem uns probleminhas, principalmente a respeito da extração e do transporte, que pode ocorrer vazamento dos navios ou pode ocorrer explosões dessas bases. E não é um problema ambiental fácil de ser resolvido, porque esse óleo, para ele ser retirado da água, é quase que impossível e você precisa de muitos milhões investidos em equipamentos, tá? Então, por exemplo, o último acidente grave que teve foi em 2010, quando uma sonda de perfuração ela acabou explodindo, isso foi no Golfo do México, e ela acabou derrubando 5 milhões de barris no oceano. Isso é óleo capaz de cobrir uma área de 75 mil quilômetros quadrados, tá? E tinha o problema dessa mancha, que além dela afetar toda a região do Golfo do México, ela veio para o litoral, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, aliás, Canadá não, perdão, para o litoral, principalmente ali dos Estados Unidos, e parte dessa mancha acabou caindo na corrente do Golfo. Essa corrente do Golfo ela é uma corrente a nível mundial, ela passa pelo mundo inteiro, e aí ela espalha todo esse óleo. Qual que é o problema do derramamento de óleo? Primeiro impacto direto, ele afeta toda a vida marinha, aves, mamíferos que passam ali, peixes, enfim, tudo que passa por ali acaba sendo contaminado, acaba morrendo. Os animais que entram em contato, ou esse óleo gruda na guelra dos peixes ou nas penas das aves, e eles acabam sendo asfixiados ou morrendo afogados. E tem a questão de como o petróleo é negro e a densidade ela é mais leve que a água, ele vai ficar na superfície. Ele vai formar uma camada, como se fosse um filme, que vai impedir que a luz do sol penetre na água. E aí todos os seres fotossintetizantes abaixo disso não recebem luz solar e morrem. Você acaba com os produtores, consequentemente você interrompe toda a cadeia produtiva deles, tá? E aí você, dependendo da extensão disso, você pode virar uma mancha de morte dentro do mar. Com relação à geopolítica do petróleo. Até 1960, a gente só tinha 7 empresas que dominavam o cenário, que é conhecido como as 7 irmãs, 5 dos Estados Unidos, uma britânica e uma holandesa. E aí, como os principais países exportadores acabavam ficando na mão delas, eles acabaram se organizando e criaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Qual que era a ideia dessa OPEP? É de você criar um cartel e eles juntos baterem de frente com todo mundo, tá? E foi isso que eles fizeram. Dentro dessa organização, as principais medidas que eles estabeleceram era que estabelecer um preço comum, então todo mundo vende ao mesmo preço, e também evitar a superexploração, porque assim você não faz um mega abastecimento de petróleo e o preço não cai, tá? Se você controla a sua produção, você sempre vai deixar, de certo modo, faltar um pouquinho para dar uma valorizada. Porém, essa OPEP, ela, por ser principalmente no mundo árabe, a gente tem uma certa estabilidade política ali, e isso afeta a negociação do petróleo. Então, por exemplo, em 1973, o Egito e a Síria organizaram um ataque em Israel, porque o Israel tinha vencido uma guerra do Egito, tinha conquistado uma porção gigantesca, que é a península de Sinai deles, e eles tentaram retomar essa península. Por conta dessa guerra, o ambiente ele ficou extremamente caótico, teve alguns países que fizeram represália no mundo árabe, Estados Unidos e as outras potências, e aí a OPEP acabou retrucando no petróleo. Para vocês terem ideia, de 3 dólares subiu para 12 o preço do barril, 400%, tá? E aí, como deu esse aumento, quem saiu favorecida? As 7 irmãs, que elas já vinham explorando petróleo em regiões que tinham alto custo, então, economicamente, elas não conseguiam bater de frente com eles, porque era um petróleo um pouco mais caro, porém, como eles subiram o preço, o petróleo deles acabou ficando quase que no mesmo patamar, tá? E também elas procuravam formas alternativas do petróleo. Então, se sobe o preço da gasolina e tudo mais, obviamente as pessoas vão procurar outras formas alternativas. E essas empresas tinham, tá? Quem ficou muito prejudicado nisso? Os países subdesenvolvidos que precisavam importar petróleo. O Brasil mesmo, não precisa nem falar, que só tomou no nariz durante esse período. Aí, em 1979, a gente tem a Revolução Islâmica,
dentro do Irã, e em 1980 tem a guerra do Irã contra o Iraque, e isso também afeta completamente o preço do petróleo. E aí o barril sobe de 17 para 34, ele dobra de preço, tá? E depois, em 90, a gente tem a invasão do Iraque em Kuwait, que é, se não me engano, aqui na América Central, e o preço passa para ser quase 40 dólares, tá? Se vocês acompanharem esse gráfico, vocês vão perceber que com a invasão do Iraque, o preço do barril explodiu também, sobe de 19 para 28. E aí depois, em 2008, a gente tem a crise do subprime, sobe de novo isso. E depois, com a Primavera Árabe, em 2011, a gente tem também outro período de instabilidade no mundo árabe, e isso reflete no preço do petróleo, tá? Com relação ao gás natural, ele também é encontrado junto com o petróleo. Ele é formado por um processo similar, onde você tem a decomposição dessas matérias e elas vão liberando parte desse gás, tá? Ele não era muito explorado antigamente, agora está aumentando o seu consumo, principalmente na utilização de veículos. A gente já tinha alguns veículos a gás, mas hoje está voltando principalmente fora do Brasil, tá? Pra gente aqui ainda não é muito vantajoso. Com relação ao petróleo, ele é bem menos poluente, as suas fontes são bem mais abundantes e para extrair é bem mais barato, tá? E a Rússia é o país que detém a maior quantidade de reservas de gás natural. Isso corresponde a quase 1/3 do PIB russo. Para quem que eles vendem todo esse gás? Principalmente para a Europa. Porém, aí a gente tem um probleminha, que para a Rússia enviar para a Europa, eles utilizam os gasodutos, e esses gasodutos passam por nações que se rebelaram contra a Europa e passaram por um processo de independência, como por exemplo a Ucrânia. E aí, Rússia e Ucrânia não têm uma relação muito boa, tá? Então você tem aí uma série de conflitos, principalmente da Rússia com a Ucrânia querendo entrar na União Europeia e na OTAN. E também uma outra área que gera conflito, principalmente pelo gás e tudo mais, é na fronteira do que eles chamam da região do Cáucaso, que é uma região que fica entre o Mar Negro e o Mar de Cáspio. Essa região ela é extremamente rica em petróleo e gás natural, porém a população dessa região ela é extremamente islâmica. E aí tem uma certa instabilidade, porque essa população mantém um certo desejo de independência e de cortar relações com o governo russo e criar ali um próprio país deles. Com relação ao carvão mineral, foi uma das primeiras fontes energéticas que a gente utilizou, principalmente por conta da primeira revolução industrial no século XVIII, que você tinha os motores a vapor. Eles são formados pela sedimentação e decomposição de matéria orgânica, principalmente matéria orgânica, aliás, só é formado vegetal. Então essa matéria orgânica, essas árvores, elas têm que ser enterradas em regiões com pouco oxigênio, e aí vai dar origem a esse carvão mineral depois de milhões de anos, tá? E aí a classificação deles é dada por conta da quantidade de carbono que ele tem e, consequentemente, pela quantidade de calor que ele pode gerar, tá? E aí a gente tem os 4 tipos. O antrácito, que é o mais forte, a rolha, o segundo mais forte, que aí ele vai ter uma composição de 75 a 90% do carbono, a lignita, que seria o de 65%, e a turfa, que é o mais fraquinho de todos, tá? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês terem ideia de o que é qual e qual período que eles são encontrados. Hoje, a gente não utiliza muito carvão mineral, bem poucos países que utilizam, por conta de que ele é extremamente poluente, e você tem, por exemplo, o petróleo, que pode substituir ele, tá? Quem produz muito é a China, ela é o principal produtor de carvão mineral, e aí aqui, em segundo lugar, a gente tem os Estados Unidos, depois a Índia. A extração dele, você tem os horizontes, onde ficam esses acúmulos de carvão mineral, e aí você faz a extração como se fosse um minério qualquer, tá? E aliás, é tido como minério. Com relação à energia nuclear, ela é produzida através da fissão nuclear, que é uma reação onde um átomo do elemento ele se desintegra, e nessa desintegração ele emite partículas, que essas partículas vão ativar outros átomos. Então é uma reação em cadeia que você
ocorre muito rápido em pouco espaço de tempo. Por isso, inclusive, que tem a bomba nuclear, tá? Porém, quando você vai fazer isso dentro de uma usina, ela acaba sendo um pouco controlada, ela é, de certo modo, reduzida, ao contrário da bomba. E como que vai funcionar uma usina nuclear? Essa reação de fisão, ela gera calor, ela libera calor. E aí esse calor vai aquecer essa água, vai virar vapor. Todo esse vapor vai ser transformado em energia mecânica através da movimentação de uma turbina. E essa turbina vai gerar um gerador que transforma a mecânica em energia elétrica, tá? Então, nossa, como que é feita a energia nuclear? O mesmo esquema que a energia térmica ou até a hidrelétrica. Você tem uma turbina que gira e converte energia mecânica em elétrica. A diferença é o que vai fazer isso girar, tá? Qual que é a questão? A energia elétrica, comparada com as termoelétricas, aliás, a energia nuclear, comparada com as termoelétricas, ela é extremamente vantajosa, não abundante. Ela é vantajosa. Para você ter ideia, o urânio, ele é capaz de produzir 80 mil vezes mais energia do que o carvão mineral, tá? Então, em termos de poluição, em termos de gastos, investimento, já dá para ter uma ideia de qual que é o mais vantajoso. E isso acabou sendo tão vantajoso, tão difundido, principalmente em 1960, que hoje a gente tem cerca de 13% de toda a energia mundial sendo feita por energia nuclear. Tem suas vantagens? Tem, mas também tem as desvantagens. Primeira desvantagem, a gente tem demanda um grande investimento tecnológico, e não é todo mundo que detém isso. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 3 usinas nucleares, Angra 1, Angra 2 e vai inaugurar Angra 3, e todas elas foi feita com a compra de tecnologia, tanto alemã quanto americana, tá? O Brasil não detém tecnologia para construir usina nuclear. A gente importa. Outra questão, o lixo, a gente precisa de, como eu posso colocar, um local específico para descartar esse lixo. Então, é um lixo que emite radiação. Radiação, como vocês devem imaginar, ela é cancerígena, ela gera um monte de problemas. Então, você precisa ter uma destinação extremamente correta para isso. Aqui a gente tem um esqueminha de como que é feito esses tambores para depositar essas barras de urânio enriquecida. Então, você precisa ter o rejeto, ele vai dentro de um cilindro de aço carbono, dentro de um tubo de carbonite, e depois eles são enterrados ou afundados, enfim, em bunkers de concreto gigantesco com placas de chumbo. Tudo para evitar o vazamento dessa radiação. E também, aproveitando o gancho de vazamento de radiação, quando a gente tem um problema ou um acidente dentro de uma usina, o material radioativo ele é extremamente nocivo para todo mundo e ele pode ser facilmente espalhado, tanto pelo vento quanto pela água, tá? Então, nesse esquema aqui, a gente tem uma simulação do que estava acontecendo com a usina de Fukushima. É uma usina do Japão. Eles passaram por um terremoto, esse terremoto acabou dando problema no funcionamento, deu superaquecimento na usina e acabou derretendo parte dos mecanismos de contenção. E essa água radioativa acabou vazando. Isso aconteceu no Japão. E olha para onde foi parar essa radiação. Ela praticamente passou pelo Oceano Pacífico inteiro, tá? O mesmo, por exemplo, de Chernobyl, que aí a gente tem uma cidade fantasma gerada por conta da radiação que vazou. Com todos esses pormenores, a gente ainda tem muita utilização, principalmente da Europa, tá? Na França, para vocês terem ideia, quase 80% de toda a energia vem de energia nuclear, tá? E depois, por último, a gente vai ter a energia elétrica, que é um princípio que muito utilizado antigamente da roda d'água. Então você tinha uma correnteza, essa correnteza girava uma roda ou girava uma turbina, e aí faz com que o gerador transforme a energia mecânica em elétrica. Praticamente tudo que a gente viu até agora, né? As hidrelétricas, elas são tidas como energia renováveis, elas têm um custo de manutenção baixo, e até um tempo atrás a gente falava que era uma energia extremamente limpa, porque não gerava poluição e tudo mais. Porém, hoje já se sabe que energia hidrelétrica tem um impacto socioambiental gigantesco. Por conta do quê? Quando você coloca a sua represa, você vai fazer toda uma inundação do rio, e não é pouca, são quilômetros que são inundados,
E aí você precisa realocar toda a população ribeirinha que está ali. Aí entra na questão, por exemplo, da usina de Belo Monte, que tinha a população ribeirinha, tinha aldeias indígenas que tiveram que acabar sendo realocadas por conta dessa construção. E como você vai fazer uma área gigantesca ser alagada, essa área alagada vai ser destruída. Então você tem a retirada da mata ciliar, que vai levar a um assoreamento no futuro desse rio. Você tem toda a retirada de fauna e de flora. E todos os vegetais que vão ficar ali, eles vão ser inundados, eles vão ficar debaixo d'água, eles vão morrer e entrar por um processo de apodrecimento. Por conta disso, eles vão liberar o gás carbônico para a atmosfera, tá? Então não dá para falar que a energia elétrica é 100% limpa, porque ela gera esses bolsões de gás carbono que vai ser soltado, fora também todo o impacto social que a gente tem. Com relação ao conteúdo nosso, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente fala das energias alternativas e eu vou deixar uma lista de exercícios também pra gente resolver no plantão. Tchau, tchau, gente, e boas aulas!